Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ferido eu cheguei, joguei-me aos seus pés. Se queres, sei que podes me curar. Mirei aquele olhar e aquele amor me tocou no escuro mais profundo do meu ser. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. Acredite, esse amor pode curar. Acredite, esse amor pode curar. Acredita, meu irmão? Boa noite. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil. Espero que você já nesse ano de 2020 já tenha estipulado as metas que você precisa chegar lá, né? Você sabe que nós temos projetos, objetivos e tudo isso são feitos, né? São alcançados todos esses objetivos através das metas. Olha, em fevereiro, em julho, em agosto. É assim no planejamento financeiro, é assim no amor, é assim numa caminhada espiritual. Hoje você lê tantos capítulos da Bíblia, mas você tem o objetivo de ler um pouco mais, e depois um pouco mais, e fazer alguma coisa, enfim.
as metas precisam ser estipuladas. Senão a gente fica naquela vibe assim, né? Deixa como é que tá para ver como é que fica. Isso não funciona. E aproveita que você está no começo do ano ainda e dá para você estipular as metas. E você e Deus, num discernimento bem apurado, vão chegar num número legal, né? Num objetivo bacana, em metas para serem cumpridas, bacana. Essa é a minha dica para você, tá bom? Eu já estipulei as minhas. Até maio tem algumas coisas que eu quero fazer, até julho, agosto, outubro, dezembro, várias coisas, em todas as áreas da minha vida, financeira, espiritual, afetiva, na missão. Então é muito bom isso. E é claro que isso também é bíblico, né? Senta, faz as contas. Tá joia? Uma dica para você. Boa noite, banda. Boa noite, Cleuber. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Marcinho, do bem? Maurício, do bem? Não deu certo. Não é Marcinho, é Maurício. Maurício do bem, que é lá de Pindamonhangaba, nossa terra, Rinaldo. Boa noite, Tícara. Boa noite, Braz Oz, a lenda do saxofone e da gaita. Antes de começar o programa, o Braz procurando as gaitas. Como é que é o nome daquele negocinho? Você guarda as gaitas? O case mesmo? Veio ali, rapaz, sei lá. Eu tenho a ver, o cara perde a gaita, pago o pato. Boa noite você que está em casa, que linda a nossa família PHN que cresce, que entendemos o que é lutar contra o pecado. Pecador, deixa eu falar uma coisa para você, Deus ama você. Olha, você pode estar chegando em casa agora depois de ter usado droga, depois de ter se prostituído, vindo da promiscuidade. O amor de Deus por você não muda, Deus ama você, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus detesta o seu pecado, abomina o seu e o meu pecado, mas a nós Ele ama. E é por causa desse amor que esse programa existe, o amor de Deus por você e a vontade que nós temos de tirar você do pecado, da condição de pecado. Muitos de nós que estamos vendo essa televisão agora pode estar vivendo uma mentira, um adultério, uma drogadição, um vício, uma promiscuidade. E isso está fazendo mal para você. Imagina, como é que eu vou gostar de alguém que faz mal para o meu filho? Não dá. Eu posso ter misericórdia com ele também, mas não dá para gostar. Deus não tem como gostar de algo que te faz mal. Deus ama você, pecador. Ama e sempre vai te amar. Mas o pecado que está acabando com você, Ele detesta essa atitude, essa situação. Então saia dela o mais rápido possível. Venha para essa turma que considera o dia de hoje o único dia. Então por hoje não, por hoje eu não vou pecar, tá bom? Esse programa é para você. Chegou em casa bêbado agora, drogado, está precisando sair do vício, está precisando tomar uma decisão. Esse programa hoje é dedicado a você. No começo desse ano ainda, tá bom? Para você estipular as metas, para você voltar a ser aquela pessoa bacana que você sempre foi. Valeu. Peter, boa noite. Fala, meu parceiro. Como é que vai essa força aí, cara? Uma alegria muito grande, graças a Deus. Você emagreceu? Emagreci, cara. Vou falar pra você por quê. Eu tô voltando de uma missão, nós somos uma família, foi eu, a esposa, os crianças, todo mundo. Rapaz, chegamos lá, pegamos uma virose. É mesmo, Todos cara? os 4. Então eu tô Começou, certo. Eu olhei pra você. Começou do menorzinho, todo mundo pegou. Mas sabe o que você tava falando aí, é muito certo. Assim como a nossa luta não é contra o pecador, mas é contra o pecado, o tentador, a luta dele não é para fazer a gente pecar, mas é para fazer você cair. O que você pensa, o que você constrói, o que você projeta, o que você anseia, suas qualidades. A função do demônio não é só fazer você pecar, é fazer você cair. Te humilhar, tudo, né? Exato. Tudo que você pensa que pode fazer, pode alcançar, pode executar, o pensamento do demônio é esse. Por isso, existem esses dois lados da moeda, né? Que, assim como a nossa luta não é contra o pecador, não desanima não quando as coisas estiverem acontecendo, parecendo ser um grande prejuízo ao seu redor, mas é porque a luta do todo é para fazer você cair.
Mas aí a gente luta, a gente está com Deus, a missão aconteceu, preguei até o final do encontro. Com virose. Com tudo. Vomitando, indo no Tudo, banheiro, passando tudo. mal, botando tudo pra Pregamos tudo, fora. criança, e os pequenininhos, né? Na Nossa. missão, né, dá uma dor, né? Ver o pequenininho passando mal também. Mas é uma família, a gente tem que olhar para a família da gente e ver que não só a gente está na frente para poder evangelizar, mas a família da gente Verdade. é esse suporte, né, cara? Todo mundo sofrendo junto, mas não, vai lá, é hora de pregar, arrebenta. E fizemos a missão. Voltei mais magro, mas a missão aconteceu, bom, meu amigo. aproveita e voltou mais magro, já faz um abdominal, já faz o... Já põe tudo em dia, né? Beleza, já tira a pura. pochete. Já tira a pochete, pochete natural. Ô, gente, o programa de hoje é muito bacana, sabe por quê? Porque a pessoa que vai testemunhar para nós hoje aqui, infelizmente, né, é uma história de pais alcoólatras, né, onde a mãe, inclusive, já faleceu e o pai ainda está vivo. E, se Deus quiser, ainda vai ver muitos milagres na vida do pai dele. Mas olha o que o alcoolismo pode causar na vida de um filho, né? E ainda bem que Deus, ele, apesar de não evitar, mas ele muda o final. Então tem um final, né? O final pode ser feliz, o final pode ser honroso. Muitas vezes Deus até permite determinadas situações, mas o final ele vai tratar de mudar. Então, para você que quer vencer o vício do álcool, para você que quer formar uma família, para você que quer mudar a sua história, mesmo que até o dia de hoje ela tenha sido um pouco diferente, ruim mesmo, por causa de outras pessoas que pecam e te induzem ao pecado, fica tranquilo. Hoje, a sua vida pode mudar, assim como desse nosso amigo que eu chamo para cá, Adriano Cardoso de Taboão da Serra, São Paulo. Vem para cá! Rapaz, Taboão da Serra, lá do nosso querido Padre Alberto Gambarini. Padre Alberto Gambarini. Serginho, a galera gente boa boa lá. Padre Alberto Gambarini, acho que eu conheço ele desde 1983. Rapaz, ele é exatamente igual. Não muda muito, né? Não, Reinaldo, nós conhecemos o Padre Alberto Gambarini há muitos anos. Você tinha até o cabelo igual o dele, você imitava ele um pouquinho, lembra? Rapaz, o cara não muda. Padre Alberto Gambarini, nós te amamos. Você o senhor é uma grande referência para nós de padre, de carismático, de perseverança, de saúde. É bacana demais. Padre Alberto, grande homem, né? Ele é nosso diretor espiritual da Renovação Carismática lá da Diocese, né? Então, a gente se espelha muito nele. Homem do fogo, que a gente diz, fogo. Né? Não, ele uma alegria sobrenatural, né? Na hora que eu olhei aqui, Taboão da Serra, na hora me veio a lembrança do Padre Alberto Gambarini. Padre Alberto Gambarini, fica registrado aqui o meu abraço para o senhor, tá bom? Nós te amamos. Meu irmão, vamos contar a sua história. Bora lá. Que legal. Mas antes eu gostaria que você mandasse um abraço para todo mundo que está te vendo em casa agora. Mandar um abraço para o pessoal do Taboão, né? Da Diocese de Campo Limpo, lá minha paróquia, Santo Expedito, o grande padre Fabiano também, meu diretor espiritual. Minha família, né? Que sem ela, acho que não estaríamos aqui vivendo esse sonho, vivendo essa realidade de Deus. E assim, todo o povo da Renovação Carismática da Diocese de Campo Limpo também, grandes irmãos aí que Deus nos deu nesse caminho aí de lutas e glórias que a gente veio passando. Verdade, Diocese, Campo Limpo, aquela região lá de Taboão da Serra, é realmente uma grande referência para São Paulo, né? É um grande celeiro, na verdade, Sim, né? verdade. A gente tem muitos pregadores aí, né? Tem o João Cláudio, tem muita galera aí que hoje está no nível Brasil, né? Até mesmo levando o evangelho, pregando, são aí da Diocese de Campo Limpo, graças a Deus. São duas dioceses muito legais em São Paulo. A de Santo Amaro. De Santo Amaro. Né? E ali de Campo Limpo. Campo Limpo, Santo Amaro realmente agora tá... são duas dioceses muito fortes, né? Que tem, assim, um histórico, né? de evangelizadores muito fortes mesmo. Então, parabéns. Meu irmão, é o seguinte, cara... A gente conversou bastante lá atrás, né, antes do programa. Você me contou um pouco da sua história e que realmente tem esse detalhe, né? Você viveu essa realidade dura, né, de ter pais alcoólatras, né? Desde que você nasceu era essa situação? Meus pais, né, vieram do Pernambuco para cá, né, e então assim, meu pai, aquele jeito chucro dele, uma das vezes, e esse povo do norte, ele tem muito essa questão de beber. E minha mãe também.
né? Minha mãe bebia muito, meu pai sempre bebeu, né? Então, eu cresci nesse mundo, né? Eu tenho hoje 2 irmãs, né? Um pouco mais velhas do que eu. E muitas vezes elas que cuidavam de mim, né? Porque meu pai chegava num nível de bebida assim ao extremo, minha mãe também, né? E eu ainda pequeno, então quem cuidava de mim era minha irmã, né? A Maria Aparecida e a outra, a Rosimeire, né? Então a gente foi crescendo nesse mundo, né? De alcoolismo, né? Um alcoolismo muito forte, agressões, né? Que meu pai bebia muito, saía da casinha no sentido de beber muito, não sabia o que estava fazendo, agredia minha mãe, né? Aí às vezes a gente tinha que sair correndo para a rua porque era um nível tão grande assim, né? Quebrar tudo dentro de casa, bater a porta, escorraçar a gente como cachorro mesmo. Então a gente cresceu nesse mundo assim, eu fui crescendo nesse mundo, nunca teve um tempo de parar, né? Sempre foi assim. Tenho hoje 36 anos e ainda a gente... Você lembra ainda? Quer dizer, você tem lembranças ainda de quando você era bem pequeno e vivendo essa situação, né? De pai, chegando em casa. É traumático. É traumático. Isso aí você não esquece fácil. Não esquece, porque a gente, quando vai crescer nesse mundo do alcoolismo, a gente vai ficando sem rumo. E quando a gente não é abraçado pelo pai... Quando a gente não é abraçado pelo pai e pela mãe, alguém vai abraçar lá fora. Alguém vai te dar um caminho. E eu me lembro bem que eu tinha que ir, às vezes, meu pai vinha com os corotes, vinha com as coisas, bebia, minha mãe escondia, e eu ficava tão, né, assim, que eu tinha que achar aquilo ali no decorrer de uma fase da minha idade. Achar, jogava fora na pia de casa, assim, e meu pai ficava bravo, que não sei o quê, minha mãe a mesma coisa. E aí a gente vai crescendo, vendo essa realidade dentro de casa. E aí a gente vai vendo que o alcoolismo está muito mais presente do que a gente imagina. E hoje eu entendo um processo de porquê da bebida deles, né? Agora, tinha momentos assim onde o teu pai e a tua mãe não estavam alcoolizados e que você tem lembranças boas. Assim, eles sem o álcool, eram pessoas boas? São. Meu pai é uma pessoa muito boa, né? Como você falou no início, minha mãe hoje não está presente, mas um processo da morte dela me fez entender muitas coisas de Deus, né? Porque foram, que nem eu falo para as pessoas, né? Foram 74 anos, minha mãe morreu com 74 anos, então ela viveu com 54 anos com meu pai. Então, foram 54 anos de sofrimento. Minha mãe nunca teve um momento de paz. E meu pai, sem o alcoolismo, ele era pai. Minha mãe, sem o alcoolismo, na época, eles eram mãe. Não tínhamos uma vida deslumbrante, tínhamos o que era necessário para comer, as vestes que tinha para comer, mas a gente, quando é nessa fase de, às vezes, vai crescendo para adolescente, a gente quer algo mais. Mas meu pai nunca me deixou faltar nada. E meu pai sempre foi fora do alcoolismo, ele é como até hoje, tranquilão. Não abre a boca para nada, não grita nada, né? Então, a gente vai vendo que a bebida acaba com o ser humano. Faz ele se transformar em um monstro que... Quando ele está bêbado, a gente desenha ele como um monstro, né? Que bate, que agride, que fala palavrão, que se transforma até a face muda, né? Mas fora o alcoolismo, meu pai e minha mãe eram os melhores pais do mundo. Interessante, né? Você que está em casa. Eu comecei o programa dizendo, né, que Deus ama o pecador, mas que detesta o pecado. E é justamente por causa disso. Veja, como é que uma criança ou um adulto, né, vê seus pais, né, com o álcool, ou seja, alcoolizados ou drogados, né, ou a violência, é um semblante totalmente desfigurado. Quer dizer, não dá para gostar disso. Agora, sem o álcool, amáveis, né, compassíveis, carinhosos. Então, não dá para amar o pecado. Não dá para você compactuar com o pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você, o pecado sempre vai ser pecado, mesmo que todo mundo esteja cometendo. Então, o errado sempre será errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo será certo, mesmo que ninguém faça. Então, essas coisas, esses valores não mudam. Então, hoje, as pessoas que vivem esse drama dentro de casa, as crianças que percebem que os pais vivem esse drama dentro de casa, sofrem demais, demais. Você chegou a apanhar com teu pai, a tua mãe, alcoolizado? Não chegou a esse ponto, graças a Deus. Mas o meu pai agredia muito a minha mãe, né? Aí a minha irmã, as 2 irmãs mais velhas, então elas interferiam, né? Eu era criança, né? Mas o decorrer do tempo, assim, meu pai nunca me agrediu, graças a Deus, né?
Mas a minha mãe, ela penava muito, eu via tudo aquilo ali, né? Muitas vezes, a gente, como criança, a gente entra no meio para poder separar isso, aquilo, outro, porque foi passando o tempo, a minha irmã mais velha casou cedo também, ela foi morar com o meu cunhado hoje com 15 anos de idade, então a gente já ficou meio que já ficando sozinho, morando perto, mas ficando sozinho, e aí ficava nessa questão, ver minha mãe apanhando, e fazendo, mesmo com meus 6, 7 anos, a gente já via crescendo nisso, e eu falava, não, peraí, eu entrava no meio, interferia mais. Meu pai nunca chegou a me agredir nesse ponto, né? Isso influenciava na escola, por exemplo? Influenciava. Você, na escola, como é que era a sua reação no dia a dia? Né? Porque fora de casa, eu deixei meu pai e minha mãe, tá na ressaca, estão bêbados ainda, e estou indo para a escola. Isso atrapalhava um pouco? Ah, atrapalhou. Eu repeti bastante, né? Porque a gente ia para a escola, a gente não, meu pai e minha mãe não eram aqueles pais de sentar, de me ensinar, de me educar, né? Me dava o que era necessário, a comida, as vestes e só, nada mais. Eu brinco que eu fui no dentista com 18 anos, né? Quando eu comecei a entender da vida, eu já tinha 18 anos. Então eu ia para a escola, não estudava, aprontava, brigava e não aprendi. Então eu repeti muito, né? Eu vim terminar meu colegial já com 20 e poucos anos, depois já de casado. Uhum. Porque a estrutura familiar dentro de casa a gente não tinha, né? A gente não tinha. Era uma coisa incrível, porque meu pai sempre trabalhou, mas dava o que era necessário para dentro de casa, mas a bebida destruía o ser humano, destruía. Bom, gente, hoje o Adriano, nós vamos chegar nisso no terceiro bloco, o Adriano hoje é missionário. O Adriano hoje tem um trabalho maravilhoso, inclusive com os mendigos, né? Os moradores de rua. E tanto ele quanto a esposa dele tem um trabalho maravilhoso. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas eu quero adiantar isso, porque olha de onde Deus tira, olha de onde Deus faz o milagre. É claro que também ele teve o envolvimento com as drogas, vai contar para nós no segundo bloco. É claro que ele também teve a sua forma de ser jovem, né, que precisou ser corrigido com o tempo, a forma com que ele conheceu a sua esposa hoje. Ficaram grávidos, ainda solteiros, pensaram até em abortar. Mas é interessante como que Deus entra na vida das pessoas. Então talvez você esteja em casa agora e passando por dificuldades muito grandes. Esteja até já dizendo para você, não, para mim não tem jeito. Para mim não tem como. Eu não consigo. Mas meu irmão, consegue sim. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Nada. Nessa batalha aqui na terra, nós sempre veremos isso. O possível caberá a mim. O impossível caberá a Deus. Quando eu chegar no meu limite, eu disser para mim mesmo, não consigo, não dá. Fica feliz, porque dali para frente é Deus que comanda, tá bom? Mas daqui a pouquinho, Adriano vai dizer para nós como é que foi essa história. Você vai gostar. Fica aí. Os seus erros esqueci. Os seus erros esqueci. Seus pecados assumi. Por você intercedi. Suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão. Assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você eu intercedi, eu suei sangue e até quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do teu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou.
Vive sem virose. Ele é guerreiro. Chega mais, irmão. Vamos bater um papo aqui na sua bancada. Eu troquei um pouquinho aqui, que eu tava com saudade de ver você cantando. Vem cá. O que nós temos hoje aqui? Nós temos indicações do Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. Caminho para a Santidade, Monsenhor Jonas Abib. Aí é fera. Aí não tem o que falar, né? O escritor já vende o livro, né? Então, Caminho para a Santidade. O padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, ele indica para nós passos, estratégias, até espirituais, para a gente trilhar um caminho de santidade. Então, esse livro aqui é para você que está lutando pela sua santificação, pela santificação da sua casa, santificação dos seus filhos. Então, é uma indicação para você, para que você invista no céu. Aliás, é um pedido de nós aqui, da Canção Nova, do PHN, invista no céu, meu irmão. E esse livro é para isso. Caminho para a Santidade. Tesouro no céu. É isso mesmo. É para lá que você vai um dia, é igual poupança, meu. É isso aí. É igual poupança. Ô, meu, eu tava pensando esses dias, eu tenho 55 anos. Quando eu cheguei na Canção Nova, o Padre Jonas tinha 54. Meu Deus do céu. Você imagina o Padre Jonas, um ano mais novo que eu. Imagina um negócio desse? Você pode imaginar o que era o Padre Jonas? Esses dias que eu me dei conta, porque o tempo passa, a gente não percebe, a gente ainda acha que tem 30 anos, né, Braz? Aí... Brincadeira. Aí o que acontece? O Padre Jonas... Cara, eu fiquei de cara. Falei, não acredito, em 1991, quando eu cheguei aqui, o Padre Jonas tinha um ano a menos que eu hoje. Então, aí eu comecei a imaginar como é que era o Padre Jonas. Com 54 anos, a força, a energia, a luta era fantástica. Os nossos conflitos que ele administrava com essa idade. Exato. Né? Muito legal você falar isso, que esses dias atrás eu tenho 37, né? O Padre Jonas começou um novo projeto, e um projeto para ele se dedicar a vida inteira. Ele começou a Canção Nova com 40 anos, cara. Imagina. Olha. Ele estava estabilizado nos Salesianos e começou tudo de novo com 40. É um exemplo pra gente. Não, né? E outro detalhe, quando eu comecei o PHN, eu tinha 34 anos. Então, você tá com 37? Com 37. Tá na hora de assumir esse programa. Tô atrasado, né? Caramba, que legal. Bom, só isso? Não vai falar do seu CD? Não? Sim, esse CD... Dá uma forcinha aí, pô. Ô, louco, bicho. Não precisa dar forcinha, não, mas vamos lá. Oh. Rapaz, tá começando, né? Pô, dá uma força aí pro moleque. CD Acredite, do nosso querido Dunga. Esse CD aqui reúne músicas inéditas, uma trajetória maravilhosa, com arranjos do Rinaldo Rosa, um CD muito bacana, mas é um CD que reúne mais de 20 anos de PHN, né? Mais de 1000 programas PHN. Reúne aqui nesse CD testemunho, palavras vividas, experiências de conversão, tudo aqui dentro. Tá certo? Tá bom agora? Tem tudo aí de programa. Né? Não, as músicas são pregações, né? Então, adquira esse CD pelo 12-386-2600. Vai. É menos, né? Menos. Não, é menos. Não é tudo isso, tá, gente? Mas... Só tem música. Só. Aqui, o seguinte, redes sociais. Redes sociais, PHN_oficial, é o nosso Instagram. E você pode mandar o seu testemunho no PHN... Ih, cara, perdi. Aqui, phn@cançãonova.com. Inclusive, nós estamos querendo testemunho femininos. Mulheres, por favor, mandem seus testemunhos. Esses dias eu postei a fotografia da Renata Black. Fez um sucesso, aliás, isso aí, né? Eu fiquei sabendo. Aquilo, cara. O pessoal começou a me mandar direct. Não, o pessoal nem sabia. Instagram. Nem estava preocupado com o que estava escrito. Não. Ficar impressionado. A gente entrou em contato comigo no Instagram querendo marcar missão, pregações da moça da foto. Da moça da foto. Que, aliás, é uma ótima pregadora. Você pode ligar aqui pedindo pregação dela também. Beleza, Renata, você arrebentou. Nossa. Eu coloquei no Store, tive que colocar no Feed. Ô, louco. Foi promovida. Feed, é isso aí. Feed ou Feed? É Feed. FD. Fit é que eu tô agora. Você tá fit. Você virou, você acabou com a barriga. Acabou. Você tinha uma barriguinha, você veio aqui sem barriga. Pô, Peter tá jogando bola e tal, começou a exercitar, não. Virose. Virose. Bacana. Trocando. Valeu. Volta pra lá. Vambora. Vamos falar aqui de novo com o Adriano. Adriano, peraí, antes de eu continuar a segunda parte do testemunho,
Pô, você teve paralisia infantil, cara. Paralisia Pô, infantil. então foi um milagre, pô. Você tá aqui hoje andando e... O que foi isso aí? Pois é. Meus 6, 7 anos de idade, era uma criança normal. Corria, brincava na água de esgoto, fazia tudo como uma criança normal. Peraí, corria, brincava na água Na de água de esgoto. esgoto, Tudo não, uma né? criança normal. Tudo com a Bom, eu criança. fiz isso aí. Criança- De esgoto não foi o caso, né? Tudo com a criança, Mas é normal. né? Ah, tá. Normal. Entendo. Correndo descalço, tudo daquele jeito, né? E um certo dia me deu uma dor de cabeça muito forte. Ah. Uma dor de cabeça muito forte e a gente não sabia o que que era. Minha mãe correu, né? Porque eu gritava de dor, correu para o hospital, né? Que é o Hospital das Clínicas, né? E os médicos não sabiam o que que era. Eu cheguei lá andando normal, né? Tudo tranquilo até então, só com a dor de cabeça. E os médicos não sabiam o que que era. Foi indo, passou uns dias, voltei para casa e a dor de cabeça não parava. Voltamos depois de um tempo para o hospital, foi questão muito rápido, né? O médico examinava, falou, não sei o que esse menino tem. A dor de cabeça a gente já fez ressonância, fizemos tudo, não sei o que ele tem. Mandou para casa de novo. Quando na terceira vez a gente voltou e a dor de cabeça não passava, foi uma dor muito forte, parecia que estava estourando os nervos da cabeça, né? E aí, do nada, os médicos falaram, vamos deixar ele de internado um tempo para a gente ver o que pode ser. Fiquei. Daquele dia eu fiquei 1 ano sem sair, né? 1 ano no hospital. 1 ano. Aí já ficou que aí o médico foi me visitar, foi fazer os exames, pediu para eu levantar, eu não consegui. Eu já não sentia as pernas. E aí o médico falou, levanta. Eu falei, eu estou tentando, não consigo, né? E aí ele... 8 falou, anos de idade. Isso, entre 6 e 7 anos de idade ali. E o médico falou, mas espera aí, como assim? Você já veio para cá andando? Eu falei, não estou conseguindo, né, doutor? Aí minha mãe falou assim, ué, mas, né? Puxando. E daí começou todo aquele desespero. Começou a examinar, fazer um monte de coisa. Não sabia na época, ali nas décadas, acho que de 90, alguma coisa assim. Não sabia ainda, que não sabia. A paralisia infantil não estava tão assim, né? E os médicos examinavam, fiz muitos exames da espinha, tirar líquido da espinha, não sabia o que era. Aí eles vinham, né? Eu gosto de brincar, né? Quando eu conto esse testemunho, aqueles martelinhos de bater carne, né? Aí ele batia na rótula do joelho e não acontecia nada. Não tinha reação. Já não tinha mais reação. E foi 1 ano, assim. Aí começou aquele desespero, tudo. Aí começaram a me examinar. Minha mãe desesperada, porque falou, olha, você não vai poder mais voltar com ele para casa, até a gente souber o que ele tem. E foi quando passou um período e descobriram que eles tinham paralisia, que eu tinha paralisia infantil. E daí começou um tratamento, né? E eu lembro que eu estava deitado na maca, atrás do médico, minha mãe na frente, conversando com ele, e o médico falou, a gente descobriu que ele tem, só um milagre pode fazer ele voltar a andar, né? E um médico, como todos os médicos falam, né? Você crê, você acredita, porque ele não volta a andar. E minha mãe falou, eu creio muito em Nossa Senhora Aparecida, né? Minhas irmãs, a mais velha chama Maria Aparecida, e eu tenho certeza que meu filho vai voltar a andar. E eu deitado na maca assim, atrás do médico, né? Foi, acho que hoje eu entendi isso, foi a minha primeira experiência assim com Nossa Senhora, né? Que eu falei para minha mãe assim, vou voltar a andar, mãe. Fica tranquila. Ela falou assim, chorando, falou, como assim? Eu vou voltar. Ela me falou. Aí minha mãe olhou para trás, assim, o médico olhou e falou, mas quem? Mas eu não, né, criança, 6, 7, 8 anos de idade, eu não sabia mais ou menos. Falei, não, vou voltar a andar, fica tranquilo. Aí o médico falou assim, a gente vai fazer tudo possível, né? O Hospital das Clínicas é um baita hospital. E começou tirar exames da espinha, fisioterapia, radioterapia. Nisso comecei a tomar remédio para pressão, que a pressão começou. Então, eu com meus 6, 7 anos, eu comecei a tomar captopril, né? Então, foi esse sofrimento durante 1 ano. Fisioterapia, vergueiro, cotoxó, todo esse processo. E aí, um dia o médico passou, mandou a gente vir para casa, né? Porque a gente achava que já estava um pouquinho legal, mas sem reação. Voltamos para o hospital de novo, fiquei mais um período. Nesse período de 1 ano, assim, no hospital, o médico veio com o martelinho e bateu. Aí, quando ele bateu, deu aquela reação de volta, né? Só que ainda não andava, não sentia, só mexia os braços. E aí eles já começaram a entender o que tinha, né? E começou a fisioterapia inteira, assim, durante 1 ano inteiro. Eu lembro que era quando eu saí do hospital, já era no meio da Copa de 90, que eu me lembro. Mas eu não tinha as forças nas pernas, né? Eu andava, caía, minha mãe me ajudava. Então foi esse processo todo longo, assim, de tratamento para voltar a andar. Mas a fisioterapia foi onde eu mais... Com quanto tempo você voltou a andar? Andar definitivamente, assim, eu já tinha uns 9 anos de idade. Uau.
Agora, pelo anos. menos uns 2 anos e meio aí. Foi. Entre ficar sem andar, processo de recuperação, fisioterapia, as forças das pernas voltar a andar, mas mesmo assim andava ainda cambaleando. Deus queria você mesmo, irmão, como missionário, viu? Bacana isso, né, gente? Não se explica, não se explica. A gente só tem que louvar a Deus e entender que milagres acontecem. E veja que em meio ao alcoolismo da mãe e do pai. Quer dizer, nem por isso eles deixaram de beber. Isso. Como você falou no começo, né? Quando seus pais não bebiam, eles eram meus pais, né? Aham. E minha mãe era a melhor mãe, meu pai era o Cuidou melhor de pai, você? cuidou de mim. Eu lembro quando a gente teve alta, meu pai não pôde ir comigo, com a gente, buscar a gente foi subir naquele ponto das clínicas, com a minha mãe comigo no colo. Na hora que ela deu o primeiro degrau na escada do ônibus, caímos os dois, né? E isso nunca saiu da minha cabeça. Então, minha mãe sempre cuidou. No meio das bebidas, do alcoolismo, minha mãe sempre cuidou de mim. Tinha meus irmãos, mas ela sempre foi minha mãe. Bom, foi inevitável, com esse histórico de pai e mãe bebendo, que você também não bebesse, né? Não tinha como. Não tinha. Como é que a bebida começou a acontecer na tua vida e não a drogadição, mas o tráfico das drogas entrou na tua vida? Aí já foi quando eu já tinha meus 14, 15 anos, né? Já não, ainda. Ainda, né? Quando eu... E aí 14 anos, infelizmente, precocemente, a gente sabe que cada vez mais cedo, mas 14 anos ainda muito cedo para Isso. tudo isso acontecer, né? Foi olhando para os outros. O cara andava com a moto boa, andava com o tênis bom, aquele monte de gente atrás dele. E eu via dentro de casa, meu pai e minha mãe não bebem, não tá nem aí para mim. Adriano, vamos ali, vamos colar aquelas ideias dos amigos e chamar para a gente passear, né? E aí eu comecei, né? Comecei a só estar no lugar, nos pontos de tráfego. Só comecei, que era perto da minha casa, né? E nisso eu já comecei a chegar em casa 2, 3 horas da manhã. Só que aí a minha mãe já começava a me expulsar, porque eu estava usando droga, isso, aquilo, outro. Mas até nesse momento, não, eu só estava bebendo muito. Né? E é que nem eu falo, eu gostava de beber muito Maria Mole. Maria Mole era comigo mesmo, né? E aí foi indo nesse O que é processo. Maria Mole? Pinga com groselha, alguma coisa assim, não lembro, com martini. E a gente bebia muito. E aí a gente foi nesse processo, né? Minha mãe voltava para casa, minha mãe bêbada também, meu pai bêbado. E foi aonde começou a querer ser o homem de verdade, né? E aí foi onde eu comecei a traficar. Começava assim, pega ali para mim. Aí subia, pegava, levava. Pega lá mais 5 para mim. Né? Porque sempre tinha o dono da biqueira e a gente sempre estava perto porque a gente queria estar no status das coisas, né? Ele tinha carro, tinha moto, eu falava, não, eu quero andar na moto, eu quero andar de carro. Foi aí onde comecei a dirigir, a pilotar também. Pega lá para mim, corre lá, Adriano, pega lá, fala pro fulano lá, pegar 10 lá e me mandar. Aí pegava, subia, levava pro bar onde ele ficava bebendo. E assim foi indo, até que ficou no ponto mesmo, né? Eu lembro assim, né, engraçado, hoje eu dou risada, né? A Márcia ganhou a primeira chapinha dela, aquelas pranchas grandona, né? Márcia, sua esposa. Minha esposa. E aí, na época, não tinha tanto. Então, era aquelas grandonas e eu lembro que por R$5, né? E aí a gente vai vendo algumas situações e cada vez mais foi indo. E a gente já começava indo pros rolês com os meninos, já começava a levar, já começava a vender. Então, foi indo. Voltava para casa de madrugada, né? Meu pai e mãe bêbados. Bêbado, não estava nem aí. Num dia que eles não bebiam, que eles descobriam que eu estava chegando de madrugada. E aí começou toda essa briga dentro de casa, né? Agora, é interessante, no terceiro bloco a gente vai falar do resgate do seu casamento, que foi muito bacana isso, mas você conheceu a sua esposa muito cedo, né? Muito cedo. E ela engravidou também, ainda solteiros e muito novos, né? Você com 17? Eu tinha 15 e ela tinha 14. Vocês se conheceram? Isso, na escola, na época de escola. Uhum. E aí foi assim, né? Eu falo, eu passo mais tempo com ela, a minha vida está mais tempo do lado dela do que sozinho, porque eu fiquei só no sentido de dizer dos primeiros anos até os 15, né? Então nós estamos falando aí de um jovem de 15 anos, no tráfico, com os pais alcoólatras, chegando bêbado em casa, e o pai e a mãe sem condições nem de corrigi-los, conhecendo uma menina, né, e se apaixonando por ela, né? Tanto é que vocês hoje são casados. E, quer dizer, olha em que condição, né? E um amor que poderia ter se perdido, né? Mas que, graças a Deus, por graça de Deus, continuou. E a capacidade do ser humano de amar, né? De escolher, a capacidade do ser humano de desejar o bem, mesmo a tanta turbulência, mas no meio de toda essa turbulência, Deus fala, não, mas
eu preciso proteger o meu escolhido. Quer dizer, você conheceu a tua esposa nessas condições. Nessas condições. E o engraçado é que ela sempre foi de uma família muito centrada. Os pais de igrejas, né, sempre levavam ela para a igreja. E eu lembro que quando eu fui pedir para namorar com ela, né, eu cheguei lá todo educado, mesmo sendo na época um maloqueiro, falava muito na gíria, muito palavrão. Eu cheguei lá muito educado, aí fui falar com meu sogro, né? Tudo bem, senhor? Peguei na mão dele, ele olhou para minha face, assim, para minha cara e falou assim: não tem nada bem, não, pode ir embora daqui. Aí já falei para ela, seu pai é mal folgado, já queria bater no pai dela, porque não tinha noção nenhuma de respeito ao mais velho, não tinha noção de nada. Não, esse velho é mal folgado, não respeita ninguém, não sei o quê. Eu vim aquele mal humilde, né? Aquele jeito de adolescente maloqueiro falar. Não, fica tranquilo, dele, é assim mesmo, meu pai é desse jeito, mas você vai ver. E aí já comecei dali, aí a gente começamos a se ver na escola, que a gente ainda assim estudava na mesma escola. E aí a gente começou a se ver, ficando mais, ficando mais. Eu gosto de brincar que quando eu fui ficar com ela, quem escolheu ela foi eu. Né? Porque no dia, ela dá risada quando eu conto isso, mas no começo foi pancada no sentido. Né? Porque tinha 2 meninas. Eu falei, não vou ficar com essa não, porque eu já conheço. Eu vou ficar com aquela que eu não conheço, porque então eu escolhi ela. Né? Então, hoje a gente brinca nesse sentido de dizer assim, então quem ganhou na Mega Sena foi você, porque você me escolheu. Eu te escolhi. E aí a gente foi indo, 15, 16, a mesma vida, agressões, às vezes grudava no braço, queria intimidar, né? Muitas das vezes é porque a gente está nesse mundo, acha que a gente é o dono da verdade, que a gente é o dono da razão. Queria intimidar ela, falava, se você me trair um dia, eu dou um monte de tiro na sua cara. Eu lembro que uma vez ela estava vindo, não sei para onde, eu liguei para ela, a gente ficou, você não me atendeu, e aí perto da nossa casa tem uma rua, um muro assim, e aí eu lembro, foi terrível, né? Eu falei, pra onde você está indo? Você está indo me trair? Aí eu fui, puxei o revólver assim para ela, se ajoelhou no chão, não, pelo amor de Deus, que não sei o quê. E aí ela falou assim, não me mata não, não me mata não. Eu falei, se você, próxima vez, se você não me responder, você vai ver. E aí ela subiu e eu voltei para casa correndo assim, né? E a gente vai vendo que a gente não tinha muito o que fazer, a não ser agredir para intimidar, né? E a gente foi indo até os 17. Quando ela engravidou. Quando ela engravidou. Olha, gente, hoje os dois são casados e missionários. No final do programa, a esposa dele, como é que é o nome dela mesmo? A Márcia. A Márcia virá aqui também, tá bom? Para você ver a Márcia. Inclusive, a Márcia está grávida, segundo filho, né? Do filho. É. Mas como é que pode um jovem de 15, 16, 17 anos sacar uma arma, ameaçar a namorada ainda adolescente, né? Ameaçando-a de morte, e hoje são casados? Veja, com isso eu quero dizer o quê? Que mesmo que toda uma situação agora, nesse momento, esteja completamente adversa, né? Contrária, funesta, ela pode ter a mão de Deus chegando nela aí. Agora, tem que ter uma abertura de coração, né? Claro que muitas das coisas também, às vezes, acontecem de maneira involuntária. Eles começaram um relacionamento que estava fadado a não dar certo. A gente vai conhecer daqui a pouco no terceiro bloco como e quando as coisas começaram a dar certo. Mas tinha tudo para dar errado. Quer dizer, ela fica grávida e a primeira coisa que vem na cabeça? Abortar. Aí a gente já estava uma semana separado, né? Eu lembro que ela me mandou mensagem, preciso falar com você. Aí eu fui descer na casa dela, falei, fala. Eu tô grávida. Eu falei, como assim grávida? Isso não é meu. Você tem uma semana separado, não é meu, você vai tirar. Ela, não, você é louco, eu não tenho coragem para isso. Eu falei, você vai tirar, porque não é meu. Se você não tirar, eu não vou assumir BO de ninguém, não. E aí a gente começou nesse patamar, e eu falo isso, sabe, Dunga? O casamento, ele é salvífico. E as mulheres precisam insistir nos homens. Por mais que não viva sofrendo o resto da vida, mas precisa insistir até o certo ponto que nem você acabou de dizer. A abertura de coração. Precisa falar, agora chega. Eu preciso mudar, porque senão eu vou perder algo muito maior. E como é que foi quando a família dela ficou sabendo? Por exemplo, você com 17 anos, ela com 16, agora grávida. Grávida. Né? Sua fama não devia ser muito boa no bairro. E aí, como é que foi da notícia? Foi difícil, porque ela escondeu um período, né? E a gente não estava junto, não estava só conversando, eu passava lá, falava com ela, nós não estávamos juntos, porque a gente tinha separado, porque a gente brigava muito, eu agredia ela verbalmente demais, dava uns apertões, a gente não tinha um namoro correto, né? E aí ela falou assim, para mim deu, então a gente se separou tal, e ela escondeu um período. E aí ela contou para a irmã dela, um pouco mais nova, e a irmã dela contou para a mãe, né? Que é sempre a mãe que vai acalmar os ânimos das coisas, né?
E aí a mãe dela nos chamou, falou, pede para ele vir aqui. Aí subimos, conversei com a mãe dela, falei assim, você vai ter que assumir. Eu falei, que assumir, tia? Não tem como assumir, dona Maria, né? Porque eu tenho 18 anos, minha vida vai acabar, minha vida vai pro ralo, eu tenho muito que viver, não sei o quê. Não, você vai assumir, a gente vai conversar com o pai dela e você vai ter que assumir. Eu falei, eu não vou assumir nada não, vou registrar a criança mal e tá tudo certo. Aí passou o período, né? E até que chegou na boca do pai, né? Aí ele chamou a gente para conversar, o seu Valdemar chamou a gente. Eu pensei que ele ia bater em mim, né? Porque até então, quando eu fui a primeira vez falar com ele nem na minha mão cumprimentou. Então, aí ele falou assim, e aí? Eu falei, vou ter que ser o que você quer. Ele falou, não, você vai casar. Eu falei, casar? Aí na minha cabeça, eu achava assim, que casar era obrigação de homem. Aí eu falei, mas casar tão novo assim, não dá só pra... Ele falou, não, você vai casar. Filha minha não nasceu pra ficar mãe solteira, não. Você vai casar. Aí eu falei, então tá bom. E na época, moleque ainda, não tinha estrutura familiar, não tinha estrutura financeira, não tinha nada. Eu falei, como que a gente vai casar? Não tem nada. Ele falou, se vira, a gente vai dar um jeito, mas você vai casar na igreja, tudo certinho. E aí ele planejou tudo. Cartório, tudo. Eu fui meio que nesse sentido, eu fui porque eu quis, mas também fui meio que obrigado, que na cabeça eu falava assim, um homem de verdade assume os seus BO. E aí eu fui. Casamos no civil primeiro, e aí começou achando que as coisas iam endireitar, mas infelizmente não. Bom, o que a gente está dizendo não é que você tenha que casar imediatamente caso isso aconteça com você. Ele está contando a história dele, né? Nós vamos ver como é que Deus vai consertar tudo isso. Volto a dizer, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser um desastre, né? Duas crianças, 17 e 16 anos. Né? Agora com 18 anos, totalmente despreparado para começar um relacionamento, uma família, uma estrutura familiar. Como é que se conserta tudo isso? Humanamente falando, não dá. Não dá. A exigência de um lado, tem que casar, tem que fazer isso. Não dá, humanamente não dá. Mas nós temos um Deus que quando nós o invocamos, quando nós clamamos, até de maneira insistente. Sabe quando aquele pedido está na tua cabeça e você toda hora faz aquele pedido para Deus? É um pedido justo. Você não está pedindo dinheiro, você não está pedindo casa, não está pedindo moto, não. Você está pedindo cura, libertação, conversão. O pedido que você está fazendo é um pedido justo. E toda vez que você pensa, o primeiro pensamento é aquele pedido. Você pede de novo, e pede de novo, pede de novo. Você está fazendo igual aquela pessoa que na Bíblia vai dizer que ela insistia com o juiz. E o juiz, para se ficar livre dela, para se ver livre dela, ele atende o pedido. Claro que Deus não vai nos atender por causa disso, ele deu apenas o exemplo. Mas situações que humanamente nós não conseguimos resolver, nós não vamos conseguir resolver humanamente. Não dá. Essa é a hora da oração. Essa é a hora que você concebe a fé a duras penas, na dor. Mas funciona. Terceiro bloco, como é que esse casal hoje se tornou missionário? O que tem para nós? Isso é maravilhoso. Olha lá. Filho de Davi, olha para mim, vê como estou e onde eu cheguei. Eu grito para me ouvir, é porque sei que estás aqui. Escolheste este lugar para que eu volte. Filho de Davi, olha para mim, vê como estou. Preste atenção, a fila andou e chegou
a sua vez. Coragem, irmão, Ele te chamou, dá glória a Deus. Ei, alô você, preste atenção, a fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, Ele te chamou, dá glória a Deus. Maravilha! Ó, a gente tá com um pouquinho de pressa hoje, eu não vou cantar essa música inteira, pelo seguinte, porque o nosso cinegrafista Léo está com uma indisposição. Então, eu tenho, não pode demorar muito não. Léo, um grande abraço, é isso aí, força, Léo, estamos com você, estamos com você. Legal. Léo tá quantos anos aqui já, Léo? 22? Indo para 22 anos. Ô, Dunga, a gente estava fazendo um levantamento estatístico aqui. O Léo já fez mais programas PHN que você, cara. Que isso? Como assim, ô? Ô, louco, ele tá em todas? Tá em todas. Quando você falta, ele tá aí. Ele tá aqui. É. Olha, então é mais fácil pedir pro Léo O Léo te começar a me substituir. substituir Sim. aqui, pô. Ele vai arrebentar aí, ó. Ô, Léo, vem cá, tira, deixa a câmera, põe a câmera aqui. Vai lá. Vem aqui, senta aqui, senta aqui. Vem pra cá. Senta aqui. Chegou a Senta sua aqui. vez, Léo. Senta aqui, ó, senta aqui. Você faz assim, boa noite, galera, PHN. Eu vou lá, tá aqui. Você olha pra aquela câmera ali, certo? Peraí que eu vou na sua câmera agora. Vamos lá, minha gente. 3, 2, 1, gravando. Como é que é? Olá, galera PHN! Só alegria! Ô, Leozão! É isso aí, Palmas para o Léo! O cara arrebenta, bicho. É, rapaz. Cinegrafista, cara. Tem muita história aí, hein, cara. Ó, Léo, depois você tem que assinar o papel direito de imagem ali, tá? Muito bom. Essa é a família PHN, galera. É assim que a gente constrói 21 anos de história, né? Todo mundo é muito importante. Ninguém é bom sozinho. Para eu estar aqui, eu tenho que ter uma banda boa igual a essa, tem que ter cinegrafistas maravilhosos como esses, um âncora fantástico como o Peter, produtora como a Dani, diretora como a Renata, enfim, né? O João, o iluminador, quando termina o programa, já quer ir embora, ele abaixa a luz e ainda tirar foto no cenário. Isso mesmo. Mas o João é gente boa, João. É gente boa. O cara do áudio, Gabriel. Gabriel, não Gabriel. esquecemos de você não, Gabriel. Gente Tem, boa. o som é por Não, causa de que você, massa. irmão. Você tem importância pra Deus. Rapaz, você não perde Vai o lá, botão. Olha lá, o João até acendeu a luzinha lá pra aparecer também. A galera aparecendo ali. João. Quero ver se hoje ele deixa mais 5 minutos a luz acesa pra nós aqui. Vamos continuar essa conversa aqui. Adriana, aqui é a família grande aqui, por isso que a gente brinca assim bastante. Adriana, é o seguinte, bom, cara, você casou, cara, com 18 anos? Com 18. 18 anos, quer dizer, não era pra dar certo, né? Tudo dizia que não. Tudo dizia que não iria dar certo, né? Mas deu, né? E antes do encontro, né, do ECC que vocês fizeram, Isso. como é que foi esse período, né? Porque muitos jovens também passam por essa situação, né? Casam-se por algum motivo que antecipa, né, aquele momento que seria o ideal. E depois tem, claro, uma vida conturbada, né? Porque ninguém está preparado para aquele tipo de vida ainda. Mas depois lá na frente se ajeita, foi o seu caso. Como é que foi esse período antes do ECC que você também vai contar para nós? Foi difícil, muito difícil, né? Você gostava dela? Eu gostava muito como gosto, eu amo ela, né? Eu tô aqui conversando com você, mas eu tento ficar olhando porque sabe aquela bengalinha que falta do lado? Sim, sim. Então, ela me falta, para os lugares que eu vou, ela sempre vai. Então, o difícil foi entender que eu era casado, que ela estava grávida e que nós ia termos uma filha. Eu tinha todo esse processo, mas a cabeça ainda era de moleque. A cabeça e as atitudes eram de menino. Então, assim, casamos com 18, o pai dela abriu um quarto pra gente, moramos lá e tal. E era muito difícil, porque eu não trabalhava, estava ainda com o pé fazendo as coisas erradas, no tráfico, bebendo. E eu lembro, assim, que foi um processo doloroso, né? A irmã dela e o pai dela saía para trabalhar, 6, 7 horas da manhã, e batia na porta. Acorda, vagabundo, vai procurar um emprego. E aí eu ficava olhando assim, falando, não quero essa vida pra mim, não. Que tá louco, eu tinha tudo lá, não sei o quê. Aí pegar minhas coisas e ir embora, descer pra casa da minha mãe. Então ficava nesse processo, separa, volta, volta. Brigava muito,
falava muito palavrão, assim, verbalmente, às vezes por morar no mesmo quarto que a casa do pai dela era, eu não podia gritar, e eu chamava ela, a gente saía, às vezes ia para algum lugar e aí explodia com ela, né? Chegava algumas vezes assim, fazer ela até passar vergonha no shopping, às vezes que a gente ia, porque ela era nova, então eu tinha um dinheiro que eu fazia do tráfico. A gente ia para o shopping comer, beber, comprar roupa para neném, então ela ficava dependendo de mim. Eu falava, o que você quer? Ah, eu quero isso, então eu vou comprar e eu vou te dar. Então ela ficava meio nessa humilhação. E a gente ia para o shopping, lá do Shopping Taboão, tal, eu começava a brigar com ela. Eu lembro que eu mexia muito com as mulheres na rua, mesmo casado. A gente depois, assim, ela brigava muito, porque você fica mexendo com os outros na cara dura, você tem que me respeitar. E eu falava para ela, eu não tenho que te respeitar nada, ninguém mandou você querer casar, não sei o quê, você me deu um golpe da barriga, essas coisas. Então, foi meio esse inferno matrimonial, né? Então, foi dos 18 até os 23 essa luta. 5 anos. Sabe, assim, sofrido mesmo, tanto para ela. Separava, voltava, aí tem um dia a gente saímos da casa dos pais dela e alugamos uma casa do lado do pai dela de aluguel. Ali foi o pior. Ali eu queria que ela me tratasse como minha mãe me tratava. Minha mãe me dava comida no prato, minha mãe me dava tudo do bom e do melhor lá em casa, daquelas formas que a gente tinha. E eu falava para ela, eu quero minha comida. Nos primeiros meses ela colocava, mas depois ela começou a ter a resistência e a gente brigava muito. Eu lembro que um final do ano, a gente estava lá, minha tia chegou lá, e um amigo nosso, na época era marido da irmã dela, falou assim, a Márcia, você nem dá um respeito para sua mãe. A Márcia nem cuida da sua mãe veio aqui ver vocês, a Márcia está lá na casa da Dona Maria, deixa vocês aqui. E começou, sabe, acho que aquele inferno, assim, falar. Quando a Márcia chegou em casa, nossa, foi o fim. Grudei ela, joguei ela no chão, comecei a agredir ela praticamente para entender que foi tão contaminante. Aí ele saiu, foi para casa dele, aí a gente começou a brigar muito dali. Aí dali ela pegou e tomou, acho que um juízo, falou assim, ou vai mudar ou não vai mudar. E aí a gente deu aquela briga feia, foi a última briga feia, assim, já nos meus 23, 24 anos. Separamos, catei minhas coisas, fui para casa da minha mãe, fiquei uma semana, aí a gente volta, né? Com o rabinho entre as pernas, mandava mensagem, telemensagem, agradava, voltava, e aí foi indo. Só que a gente já viu que não era mais a mesma coisa, né? Quero dizer para você que esse testemunho aqui chegou para nós por e-mail. Né? Então, você também pode mandar o seu e-mail para o nosso programa. phn@cançãonova.com. phn@cançãonova.com. Então, por favor, nós queremos o seu testemunho. O seu testemunho é muito importante para o nosso programa. Há 21 anos, a pauta do programa é o seu testemunho. Então, se você tem um testemunho de uma vitória do tamanho que nós estamos agora nos aproximando, reta final, nós queremos contar a sua história aqui no programa. phn@cançãonova.com. Manda para a gente, tá bom? Ô, Adriano, quando que aconteceu o ECC? Eu quero louvar a Deus por esse encontro de casais com Cristo. Imagina, um casalzinho novo, né? Provavelmente no meio de casais um pouco mais experientes, né? E como é que chegou o convite para vocês? Como eu falei, a Márcia e os pais dela sempre iam na igreja, né? Lá na comunidade perto de casa, na Santa Luzia. E o pessoal sempre falava, faz o ECC, Márcia, traz o Adriano. O Adriano não vai, o Adriano não vai. E esse é o ponto que eu sempre digo para as pessoas nos lugares onde a gente vamos. Para os casais, insistam. Insistam, não vivam sendo humilhados pro resto da vida, não é esse o caso, mas insistam que algo bom vai ter. E é isso que a Márcia fez, ela insistiu em mim mesmo com todas as coisas erradas. E aí a gente recebeu o convite, ela trouxe a ficha, a Márcia preencheu, falou, você vai. Eu falei, eu não vou, você vai, eu não vou. Aí no primeiro nós não fomos. No segundo, eu fui só na sexta. Aí eu falei, eu vou ficar no meio desses velhos. Segundo encontro. Porque é anual, né? Uhum. Aí, no primeiro ano você não foi. Nem apareci. No segundo ano você foi só na sexta. Eu falei, eu vou ficar no meio desses velhos aí, um monte de velho, né? O retiro foi numa escola. Eu falei, eu não vou ficar no meio desses velhos. Aí no sábado, 7 horas da manhã, o casal que é responsável foi lá, vocês não vão? Eu falei, não vou não. A menina é pequena, né? A nossa neném já tinha nascido. A dona Maria não quer ficar com a neném, a gente não vai não. Aí não fomos. Passou o decorrer do ano, as brigas, as discussões, ida e vinda, separa a casa, volta. E aí chegou no ano seguinte, a dona Márcia, né, que o seu Roberto trouxe a ficha para a gente de novo. Falou assim, preenche, ele vai fazer agora. E aí a Márcia deu o checkmate, né? Ou você vai, ou o nosso casamento acaba. Aí como eu não sou besta, falei, eu vou ver o que vai dar, né? Uhum. E fui. Fomos na sexta, a mesma coisa, tal, a primeira palestra,
No sábado eu fui o primeiro a acordar, falei, vamos ver o que vai dar, vamos ver se realmente é tudo isso. Aí no decorrer do sábado, foi o final do sábado e domingo que eu mais apanhei. Foi onde eu mais tomei pancada de Deus, assim, chorava o encontro inteiro, o domingo inteiro. E aí fomos indo. O processo não é de uma hora para outra. Você faz o ECC, o retiro Mas que teve o seja. start, Teve né? start. Começo, aquela primeira alavancada, Isso. né, que move aquela chapa pesada, tem que ter, Tem que que é ter. o encontro. É o querer. Eu falei, então agora eu quero, vamos ver. Vou dar essa oportunidade para ela, para ver se tanto que ela está falando. Só que a semana seguinte foi uma delícia, tudo tranquilo, paz, tratando ela super bem, do jeito que ela sempre queria, isso, aquilo, outro, isso e tal. E aí, só que o pé para o mundo está muito fácil também. E aí começa, você virou agora viado, você não vai colar mais com a gente? Larga essa mulher, não sei o quê, vamos tomar uma. As más companhias. As amizades, cobrando. né? Aham. Lá aqui, deixa a Márcia lá. Mano, deixa ela lá, fica tranquila, ela tá com a menina cuidando. E aí ia, voltava pro bar, beber, jogar cacheta, amava jogar cacheta no bar, lá perto da casa da Que minha é mãe. cacheta? É baralho. Jogar baralho, né? E aí foi indo esse processo, até que a gente começou a Deus começou a colocar pessoas no nosso caminho. Pessoas que iam nos levando a Deus, pessoas que foram nos transformando. E aí começou o peso. Cara, você fez um encontro de casais, mas você não muda. Pô, e aí? Nada que você viveu lá. As pessoas iam nos alimentando. Tem uma as pessoas... vinda na canção nova que colaborou. Isso. Aí passamos um ano, beleza. Aí esse nosso padre, né, o padre Fabiano, mandar um grande abraço para ele, que é um grande amigo. A gente Padre conhece Fabiano. Ele, padre Fabiano Benevides. Tá lá ainda? Tá lá no Padrão, um abraço pro senhor também, sua benção. E aí ele falou, cara, vamos pegar ele. Ele era seminarista na época, né? A gente foi pelo Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, saiu 2 busão, viemos para cá. Falei, vamos, já estávamos em pé dentro da igreja já, estávamos indo, viemos. Eu me lembro que aqui nas pregações da sexta a gente não veio, no sábado e tal, e numa pregação sua eu comecei a entender o que Deus queria. Né? Não falando isso porque nós estamos aqui, mas porque essa é a oportunidade de dizer. E eu já participei de outros PHNs pós também, e eu falei, caramba, ele nunca falou aquilo em outras pregações. Então, de fato, foi para mim. Eu tomei para mim. Quando você falou, olha, aqui vai se levantar jovens que vão pregar. Aqui vão levantar jovens que vão voltar para a sua diocese amanhã e vai ligar e vai falar. E parecia que eu fiquei encantado olhando aquilo ali. Você vai ter a oportunidade de pregar aqui. Um dia você vai olhar e você vai ver essa multidão e você vai poder partilhar da sua vida aqui. E foi isso. Na segunda-feira eu liguei na diocese, perguntei se tinha alguma forma de pregar, de falar, que na época não tinha tanto conhecimento. E aí eles me falaram, não, tem formações de pregadores, temos oficinas, isso, aquilo, outro. E eu comecei. Aí comecei a fazer as oficinas, começamos aí Deus colocou a gente numa outra paróquia, um casal nos chamou para a gente fazer um retiro de homens. E foi aqui em Mogi das Cruzes, pelo núcleo também da Canção Nova. E foi ali o meu primeiro batismo no Espírito, né? Um monte de homem, eu lembro como se fosse hoje, um monte de homem. Homem é muito mais duro, homem é muito mais pedra. Tinha um homem lá desse tamanho, um gigantão, com a camisa do Corinthians, camiseta jeans, calção jeans, assim, bombeta, tudo largadão. E a gente, todo mundo repousava, eu não repousava e nem ele. E eu ficava olhando e falava, é tudo mentira isso aqui. Meus amigos repousavam no Espírito, uma, duas. Eu falei, e por que comigo não acontece? E só nem eu. com ele. E o grandão enorme na cadeira ficava como se estivesse acontecendo nada. E eu olhava, eu sentia algo, mas eu falava, por que eu não experimento isso? Eu acho que eu sou tão lixo, tão podre, que mesmo eu fazendo ECC, Deus não me ama. E comecei a me questionar. E aí eu lembro que a gastrite atacou de uma tal forma, e o irmão que estava ministrando, ele falou, Deus está tocando agora na sua gastrite. E eu senti uma mão entrando dentro de mim, assim, queimando. Na hora a gastrite parou, a barriga tirou o inchaço. Eu falei, eu queria chamar você para vir aqui na frente. Sabe quando você vai sem você querer? Parece que você sai anestesiado. E aí começaram a rezar por nós. Rezar. E foi meu primeiro batismo. Dali eu entendi a essência do Espírito Santo de Mas Deus. e o corintiano? E aí, o corintiano foi sobrenatural. E aí eles têm essa metodologia. Não, todo mundo tem que receber esse Espírito. E aí, falou, quero que você chamou ele, né? O grandão, ele falou, quero que fique 10 atrás, 10 na frente, porque ele não é pequenininho. Ele é muito grande. E aí começamos, e eu fui orar. Eu nunca orei, colocava a mão sobre ele, todo mundo orando. Daqui a pouco, esse cara começou a balançar. E os irmãos orando. Daqui a pouco, esse cara caiu. Pum. Aí eu comecei, todo mundo parou, que fez um estralo, seguraram ele, mas eu comecei...
glória a Deus, aleluia. Nossa, Jesus, obrigado, porque Golias não resistiu. Toma. E aí foi aquele anestesiado, assim, sabe? Deus deve rir lá no céu, né, gente? Porque é bacana demais isso aí, é bacana. E aí foi. Voltamos para casa e a música tema na época, eu me lembro, era Poderoso Deus do Tony Isso aí foi. Aí comecei a beber. E a Márcia começando a Gente, beber agora, beber do no espírito, né? Calma. Isso. A chapar no espírito. Aí comecei a me formar. Aí comecei a buscar Deus. E aí a mudança foi indo. E o grande ponto alto da coisa foi quando eu fui pregar a primeira vez. Eu fui pregar num cerco de Jericó. Aí o padre tinha me feito o convite, um amigo me fez um convite, a gente foi pregar. Dali começou a vida missionária. Mas eu sempre falo que a vida missionária começou dentro da minha casa, quando eu mudei, entender que o meu casamento era maior que tudo e a minha família era melhor que faz tudo. um fundinho bacaninha. Eu queria chamar a esposa dele, né, a Márcia. Ai, minha bengala. A Márcia está grávida, tá de quantos meses? Tá de 6 meses. 6 meses, né? O homem ainda fala meses, a mulher já fala semanas, né? Os homens ainda tratam a gravidez como 9 meses, porque a gente nós não somos muito detalhistas. Mas a Márcia, que é batalhadora, gente. Vem cá, Marcinha, fica... Guerreira. Aí, o Peter já vai providenciar aí uma... Muito bem. Senta nessa aqui. Isso, senta ali. Tá. Márcia, você é guerreira, hein? Olha, pô, dá o microfone um pouquinho. Márcia, que é isso? Que luta foi essa? Né? Insisti bastante, mas graças a Deus colhi bênçãos, né? É, né? Colhi. 17 anos, você com 16 anos ficou grávida. Isso, com 16, com 17. Aham. Engravidei, foi um choque, assim, para minha família, né? Porque, querendo ou não, eu era a mais quietinha, a mais estudiosa, então, assim, foi bem punk, né? Foi um baque. Foi. Mas, assim, desde o começo, assim, o bebezinho que tinha lá dentro, eu falava, não, vou continuar, né? Mesmo ele falando, ai, não é meu, ai, tira. Eu, desde o começo, eu falei, não vou tirar. Foi mesmo corajosa. Fui. Enquanto tem médicos, políticos, pensadores, artistas defendendo a aprovação do aborto, pessoas que estudaram, que fizeram promessas, juramentos para defender a vida, defendem a lei do aborto. Uma vergonha isso, uma vergonha. Um médico, um político, um artista, né? Um pensador, defender uma lei absurda, esdrúxula como essa. Nós temos aqui uma menina, né, de 16 para 17 anos, corajosa, e dizer assim, não, meu namorado é traficante, meu namorado bebe muito, mas eu vou manter essa criança. Quantos anos tem ela hoje? Ela tem 17. 17 Isabela. anos. Isabela deve estar vendo o programa agora, será? Provavelmente, com né? certeza. Isabela, sua mãe foi corajosa, Isabela. Ela tem 17 hoje? Então, a sua mãe, com a sua idade, Isabela, ela decidiu não te abortar. Ela decidiu manter você. E você está viva hoje, Isabela? Porque a sua mãe, quando tinha a sua idade, ela foi corajosa. Muito corajosa. Então, na hora que a sua mãe chegar na tua casa aí, dá um beijão nela, tá bom? Bom, tem alguns VTs aí, de alguns amigos de vocês, que a gente gostaria de colocar. Renatinha, roda pra gente aí, vamos lá. Boa noite, Adriano. Boa noite, Marcinha. Boa noite. Paz. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu estava falando aqui com a Celina, lembrando, né, dos encontros de casais com Cristo aqui da nossa região. E estava lembrando também de você e a Marcinha, quando nós convidamos vocês para participarem do segundo encontro da Paróquia São Pedro Apóstolo. E graças a Deus vocês aceitaram, vocês compraram nossa ideia e foram. E nós fomos presenteados, né? Todos nós, por vocês irem, porque hoje o que aquele encontro transformou vocês, né? Hoje o Adriano, um ministro da Eucaristia e da Palavra, a Marcinha também, ministra da Eucaristia. Uma grande intercessora. Muito grande, linda. E o Adriano, um grande palestrante, um grande pregador, grupo de oração, retiros, né?
tudo através do quê? Do Encontro de Casais com Cristo, do ECC, né? Então nós estamos muito felizes por isso. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Muito obrigado por nós fazer parte dos seus amigos. Um beijo no coração de vocês. Amamos vocês. Legal, eu sou apaixonado por esses vídeos bem caseiros. Você vê que a pessoa tá fazendo um selfie ali, né? Mas é bacana demais. Tem mais VT? Tem mais vídeo? Da esposa? Tem um vídeo da sua esposa pra você. Ela tá aqui, mas ela gravou também. Roda aí, Renatinha. Oi, amor. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de você. Para falar um pouquinho dessa pessoa maravilhosa que você é. Esse marido exemplar, companheiro, dedicado. E você é a prova viva que as pessoas podem mudar. Sim, as pessoas podem melhorar. Porque você me ensina a cada dia que sempre há algo melhor para a gente mudar. Sempre Deus ele tem algo para fazer conosco. Então eu queria só agradecer a Deus por ter me dado um marido tão bom. Eu já te falei isso, mas você é uma das pessoas mais bondosas que eu conheço. Você como amigo sempre está disposto a ajudar, sempre está disposto a dar uma palavra de incentivo, de força, de fé. Então por isso, amor, você merece todas as homenagens do mundo. Eu poderia ficar aqui 10 horas falando todas as suas qualidades. Mas hoje eu quero que você saiba que eu sou muito feliz por estar ao seu lado. Rezo todos os dias para a gente continuar cada vez mais levando a palavra de Deus às pessoas que precisam. Tá? Eu quero só agradecer mesmo. Saiba que eu, a Isabela, o Isaac que está aqui dentro crescendo, a gente sente muito orgulho de você e te ama muito, tá bom? Beijo, te amo. É isso aí. Final feliz, né? Como diz o meu amigo Astromar Miranda, Deus não evita. Ele muda o final, né? Muitas vezes a gente se pergunta, por que isso? Por que está acontecendo isso? E a gente não entende. Por que Deus não evitou? Mas Deus muda o final. E o final de vocês é um final muito feliz. Quero dar parabéns a vocês dois, né? Adriano e Márcia. E dizer que vocês hoje são, para muita gente, hoje para o Brasil todo, um grande exemplo de superação. O Isaac está aí dentro, né? Tá pulando aí. Queria que você mandasse um recadinho, Márcia, para aquelas mães, esposas que sofrem com os maridos. Você é tão jovem, teve que viver tudo isso, ainda muito jovem. Desculpa perguntar a tua idade. Quantos anos hoje? 35 agora. 35 anos, quer dizer, muito nova. E tem carinha de 25, hein? E dá uma palavra para quem está em casa, mas para essa menina, para essa mulher, essa esposa que vive hoje o que você viveu. Que elas tenham perseverança, que hoje o mundo, assim, mostra para a mulher que ela tem que ser tudo, ela tem que ser independente. Tudo elas precisam, não precisam dos homens. Lógico que nós mulheres, sim, não precisamos dos homens. Mas nós precisamos de um companheiro, como eles precisam da gente, né? Eu, com 17 anos, escolhi ser mãe, porque eu tive a opção de não ser. E eu fiz um voto, mesmo sozinha, eu ia lutar pelaquela criança. E mesmo cedo também, jovem, eu lutei pelo meu casamento. E eu tive muita força, que eu falo que a força veio de Deus, né? A minha força que eu tive foi de Deus. Que quando o mundo falava para mim não ter esperança nele, né? Todos falavam, que até meus familiares, os familiares dele falavam para mim não dar mais crédito para ele, que não tinha mudança. Eu sabia dentro de mim que eu poderia lutar, rezar, e eu fiz. Chorava muitas vezes, que às vezes só você sabe quanto que você chora ali calado com Deus. Mas eu persisti, orei bastante, dobrei muito o joelho e persisti no marido que eu tenho hoje. Tá aí. E assim a gente encerra um PHN maravilhoso. Digo, Adriano, Márcia,
Deus os abençoe. Os contatos estão aí na rodapé da sua televisão. Chama os dois para dar uma testemunha aí no seu ECC ou no seu encontro, seja ele qual for. Eu tenho certeza que muitos jovens, muitos casais, muitas pessoas terão sua fé renovada ao ouvi-los ao vivo e a cores aí na sua cidade, tá bom? Peter, Deus abençoe, irmão. Melhoras, viu? Mas ficou bem. Valeu. Até a semana que vem, se Deus quiser. E lembre-se, por hoje, não. Fica com Deus. Canta essa canção comigo. Ela só tem 21 anos, tá bom? Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.